Oi, cangurus e visitantes aqui da Forma de Mãe, que estão aqui passando pelo canal da Forma de Mãe, com esse título super chamativo, porque pode ser que você tenha passado por isso, passado por essa fase de ter um bebê no colo, tenha tido necessidade de procurar um profissional que eventualmente não é uma terapeuta somente, para tirar dúvidas sobre esse tema tão delicado que é a separação. Sem filhos já é um tema complexo. Com filhos, ele fica muito mais complexo. Agora, com bebê mamando na mãe, eu acho que é uma questão assim que envolve muito mais do que a legislação, mas um olhar do profissional que vai te atender que seja de acolhimento, porque a mulher está completamente transformada nessa fase, né? Quimicamente falando e emocionalmente falando. Então, a gente está recebendo hoje aqui a doutora Ana Paula Silva, advogada familiarista, que está se formando também em psicanálise, para incluir um olhar especial sobre as famílias. E eu vou pedir para ela se apresentar, incluir informações antes de eu começar a minha pautinha aqui de perguntas. Oi, Ana Paula. Olá, tudo bem? É um prazer estar falando aqui para esse público tão especial, que é das mães, né, nesse período puerperal. Eu sou advogada familiarista, e eu sou advogada colaborativa, que se chama uma advocacia que é mais humanizada, justamente porque ela integra outros profissionais, além dos advogados, para cuidar dessas pessoas que estão vivenciando esse momento do divórcio. Então, eu atuo também com uma equipe de profissionais de finanças, inclusive, em processos que demandam outras questões patrimoniais, mas também profissionais de saúde mental, saúde emocional, como psicólogos e terapeutas. Então, essa equipe ajuda a que as pessoas que estão passando por esse momento possam vivenciar isso de uma forma menos pesada, se é que isso é possível, mas mais humanizada, com respeito a todo mundo, inclusive as crianças, que muitas vezes nem são consideradas nesse meio judicial, né? Então, eu atuo como uma forma de não levar esses conflitos para a briga judicial. As pessoas têm a capacidade de conversar entre si com a ajuda desses profissionais e elas mesmas estabelecerem o que elas entendem que funcionaria melhor para a sua configuração familiar. Então, dentro desse contexto, a minha advocacia também, nesse momento e nesse ponto que a gente está conversando, protegeria o bebê nessa fase, da criança, e também a família, né? O pai e a mãe. Isso significa também um empoderamento para esses adultos, né, que vão se colocar numa posição de responsabilização sobre as decisões, a conduta, né, sobre esse bebê que vai crescer e vai ser uma criança, um adolescente, vai tirar do juiz, né, certas decisões que podem se chegar a um bom termo, né? Isso, exatamente. Então, Esse é o maior você enfoque. viu, doutora, que eu estou estudada, né? Porque eu sigo Pois é, eu o vou pedir Instagram. licença, só um minutinho, porque eu estou no computador e meu WhatsApp está ligado, isso pode atrapalhar a nossa conversa, Pode. mas não estou conseguindo analisar aqui, deu uma travada. Vamos prosseguir. Tá. A primeira pergunta que eu quero fazer para esquentar a nossa conversa é assim, das famílias que vão se, eu não sei se chama assim, daí você vai corrigindo na tua fala, que vão se dissolver, ou vão mudar de configuração, que te procuram, tipo assim, de 10, quantas envolvem bebês? Cada 10 famílias, Pois é, percentual de mulheres ou homens corajosos que resolvem dissolver essa união quando tem filho bebê. para te dar uma estatística, assim, muito da minha prática, eu posso te dizer que se a gente for pegar em números matemáticos, menos de uma. Então, uma de 10, nem seria, mas de 10 a gente pode deixar que uma delas está nessa fase. Ou seja, menos de 10%, com certeza. Com certeza.
E você atribui isso a quê? Pela tua experiência da escuta, assim? Então, isso daí já é muito mais de uma experiência né, social, porque, e principalmente feminina, porque as mulheres, elas, eu acho que também relacionado a essas questões hormonais e também, né, químicas e também, principalmente culturalmente, as mulheres, elas foram preparadas ou assim, ensinadas a manter o casamento, né? Então, é uma questão dessa função. E com filhos pequenos, principalmente, eu acho que muitas mulheres, elas não se encorajam, embora elas tenham todos os seus motivos ali nessa fase para requerer e para pedir a separação e dizer que não querem mais, elas não se encorajam justamente eu entendo por essa tentativa de manter a família a todo custo, principalmente com um filho pequeno. Eu acho que as questões emocionais, elas também se misturam, porque existe uma fragilidade nesse período, né, puerperal, a gente sabe que demora mais de um ano, né, por aí, eu acho que é isso. Então, as pessoas, eu acho que vamos tentar mais, vamos esperar crescer um pouco, vamos ver se dá certo. Os homens, às vezes, né, isso é uma fase, isso vai passar, vai ver que você está mexida, então tem criança pequena, tem cansaço, tem outros fatores que a mulher pode se dar como desculpa para não resolver a sua situação conjugal nessa fase. A gente até está super em cima desse assunto, porque essa semana saiu uma questão de um homem que pediu a separação exatamente no momento do puerpério da mulher, né? Alegando que estava cansado ou que as questões queriam um momento para ele, para se encontrar consigo mesmo e tudo mais. Se o homem, né, é o que falam dessa paternidade facultativa aí, né, nem seria obrigatória. Imagina a mulher que deve amamentar toda a vida desse filho depende dela nesses primeiros meses. Então, essa é um tema assim que é bem complexo, né? Então, mas eu entendo que é muito por essas questões femininas mesmo. Ana Paula, conta pra gente como é que foi a tua própria experiência e se você puder brevemente, né, emendar já como que foram as tratativas para a gente já entrar no assunto mesmo né, da tua seara, que é essas decisões, né? Fica o horário quem pega, e depois eu tenho outras perguntas aqui. Mas conta pra gente da tua experiência, porque o teu filho era bebezinho, né? Isso. Eu me separei, o meu filho tinha 1 ano e 2 meses, mais ou menos. Ele ainda mamava, ele mamou até 1 ano e meio. Então, nos primeiros meses desse divórcio, dessa separação, né? Porque o divórcio vem um pouquinho depois, mas da separação efetivamente, ele ainda mamava, então tinha essa dificuldade de logística, depois eu falo como é, mas assim, no meu caso, na minha visão, no meu entendimento, eu já queria me separar e para mim eu tinha certeza, né? Eu faço análise há muito tempo, enfim, não parei na gravidez, no depois, no antes. Então, eu já tinha certeza dessa separação quando meu filho tinha uns 6 meses, mais ou menos. Então, eu fiquei meio que 1 ano amadurecendo essa, né? Essa finalização, colocar em prática essa minha certeza que eu já tinha. Então, a gente foi conversando muito tempo e falando sobre separação. No meu caso, meu ex-marido tinha essa ideia de que eu estava fragilizada por uma questão desse momento de amamentar, mas a minha questão claramente não tem nada a ver com isso, né? Eram questões totalmente fora disso. Então, eu já tinha certeza de que o meu casamento não ia prosseguir com essa pessoa. E, assim, com o amparo, né, da minha psicanalista e tudo mais, e eu fui caminhando junto, né, ela me ajudando, mas o caminho é meu, de tomar essa decisão. Até que a gente rompeu, e assim, eu fiquei com o meu filho, esses primeiros dias e primeiros meses, são muito, para qualquer pessoa, tá? Isso eu quero dizer,
assim, encorajar as mulheres que... Foi uma amiga minha que me disse isso, eu nunca esqueço. Uma amiga que você até conhece. Ela me disse que ela já teve um divórcio que foi mais... Ela já tinha, a criança já tinha uns 5, 6 anos, e ela me disse, amiga, se tu tens certeza, não espera, porque a gente pensa que vai preservar os filhos e a complicação é muito maior. Quer dizer, eles não vão ter tantas memórias de presença, da presença do pai nesse momento de bebê, apesar que a gente sabe que tem um inconsciente, mas as memórias, elas nem ficam assim na cabeça. Os momentos de crise podem ser depois presenciados por essas crianças. Então, se o casamento fica em crise 5 anos, se você quer se separar 3 anos, 4 anos, 5 anos, eventualmente, claramente, eles vão presenciar coisas e o sofrimento que a gente acaba achando que adia essa decisão, porque as crianças podem sofrer com isso e tudo mais, acaba que isso nem é uma realidade assim, né? Porque eles vão sofrer de qualquer maneira. Então, é inerente a processo de finalização de ciclos, cada um tem a sua maneira de lidar com isso, né? Então, voltando para o meu caso, eu tive também esse empurrão da minha amiga, assim, que fez total sentido para mim no momento. E a gente se separou. Os primeiros meses foram assim, tentar minimamente manter uma rotina que já tinha com o pai dentro de casa, no sentido da presença. Então, o meu filho, ele não pernoitava ainda, ele demorou alguns meses, eu acho que mais ou menos só depois de 2 anos que ele foi dormir com o pai. Esses primeiros 6 meses, 7 meses, 8 meses, ele vinha até a nossa casa para ficar com ele, e eram momentos mais curtos, mais frequentes, sempre, quase todos os dias, e tinha uma rotina que a gente estabeleceu. Então, ele ia, ficava com ele, eles mantiveram os laços, né, de afeto e tudo mais, e aos poucos a coisa foi modificando. O meu filho foi amadurecendo, foi crescendo e se acostumando, depois ele já levava para casa e ficava um período lá e não pernoitava, passava uma tarde, voltava. Foi dessa maneira, até que estava todo mundo maduro, inclusive a gente, né, o suficiente para que ele começasse a dormir. E aí a gente foi entrando num esquema que meio que é padrão. A grande parte das famílias se adequa a esse padrão, mas, como toda regra, existem exceções, né, que não vão se adequar, mas de intercalar finais de semana, né? Nesse momento dos 2 anos, ele já começou a estudar, ele já foi para a escolinha, então tinha uma rotina de escola. Então, 2 dias da semana, o pai que buscava na escola, ficava com ele à tarde e voltava. E isso permanece até hoje. Meu filho tem 6 anos, a gente está nesse esquema de finais de semana intercalados. Claro, isso é o mínimo, existem outros momentos em que isso não está na regra, que ele vai, tem aniversário, tem alguma coisa que eventualmente não está nesse modelo. E dias da semana, tem os dias que é de responsabilidade do pai. Então, não é só para o pai de fim de semana, é o pai ir na escola, acompanhar as atividades, fazer as tarefas, providenciar o que tem que fazer da escola, participar. E no final do dia, a gente optou ainda nesse esquema de não pernoitar, mas por uma decisão nossa, não porque seja alguma coisa muito fechada, né? Mas quando é necessário, ele fica. Isso daí é muito flexível. Então, é nesse esquema, misturando um pouco a minha experiência com o que se tem como prática, a gente tem que respeitar o tempo. Tem crianças que são mais maduras, tem adultos que são mais maduros, tem adultos que são menos maduros e as crianças menos. Então, a gente vai respeitando o tempo de cada família para sugerir esses esquemas de convivência. É importante que não se percam os laços. Então, ainda que esteja nessa fase de amamentação ou da criança muito pequena, às vezes já começou a introdução alimentar, ou a criança nem mamou no peito, não importa, está mamando ainda, mas não no peito. Existe uma demanda, que isso daí também se mistura muito com essas questões psicológicas e psicanalíticas, uma demanda muito grande da mãe.
A mãe tem papel fundamental nesses primeiros meses. Então, é a presença materna. Claro que o pai tem seu papel, mas o peito não é só comida, né? O peito é aconchego, o peito é aquela troca. Então, esses esquemas, isso daí tem que ser feito com gentileza, né? Se é o esquema dessa família, manter isso, para que não haja essa ruptura e não se percam esses momentos que são importantes. Aqui a gente está falando, para não abrir muito, né, de famílias, pessoas, assim, dentro de uma normalidade né, de convívio humanizado e civilizado. A gente não está falando aqui de rupturas, claro que é aquela velha história, cada caso é um caso, né? A gente não está falando de uma mulher que se sentiu insegura porque foi traída e aí não quer deixar o filho, né? Enfim, são N. Depois vão entrando esses outros ingredientes que também tem que lidar, né? Analisando. E aí, o que eu queria te perguntar sobre a tua experiência com outras mulheres, não o teu caso que já estava, ficou claro para a gente que já estava desenhado, mas para essa mulher que amamenta e está com o desejo de se separar, está decidida também, falta coragem, falta informação, o que falta? Eu acho que falta assim, acima de tudo, a informação, porque quando você está informado, você até se encoraja. Porque a falta de informação te dá ideias equivocadas e isso vai te demovendo até daquela decisão. Então, para mim, o fundamental é ter a informação. Então, existe nesse ambiente, claramente, a gente pode considerar o ambiente tranquilo, mas existem ambientes tóxicos em que a mulher está insegura por questões até de um discurso. Mas eu não vou deixar tu, por exemplo, para o pai, eu não vou deixar tu estar com o filho, por exemplo, nessa situação de traição, não vou deixar, não vai poder, o filho vai ficar comigo. Ou então, no caso do pai, eu vou tirar o filho de você, ele vem para cá. Então, muitas dessas ameaças, a mulher acaba acreditando nessas versões, e isso não é real, isso não é legal. Real até mas não tem amparo legal manter esse tipo de discurso. Os dois têm direito de conviver, não só a mãe, eventualmente, que foi traída, o pai tem o dever e o direito de estar com seu filho, e o homem não pode tirar filho de ninguém. Só quem tira filho é justiça ou sequestrador. Então, pode até ser que esse pai seja essa figura. Mas aí existem todos os motivos para se assegurar que a mãe esteja com seu filho. Então, não cair nesse tipo de armadilha, desse tipo de discurso. Isso a informação dá. Então, a mulher que sabe que ela tem seus direitos, nesse sentido que ela não vai perder nada, ou a mulher que não quer mais. Às vezes a mulher também, né, tem o outro, acabou tendo um outro relacionamento e não quer, e a gente não vai entrar aqui em mérito de nada, né? Então, ela não vai perder o filho. Então eu me entrego o filho para tu poder viver teu amor. Isso também não existe. O filho é de pai e mãe, né? E o que se vai fazer, se for amigável ou através da justiça, é resguardar que os dois possam estar em contato com seu filho de uma forma sadia, saudável, presente, né? Então, essa informação básica as pessoas têm que ter para pesar isso no momento de, não, então eu vou, né? Então eu vou separar. Então, tem a decisão, é importante que tenha esse tipo de informação. Agora eu estou com uma última questão aqui, que eu acho que dá muito pano para manga e é uma situação bem delicada, que eu imagino que paralisa muitas mulheres, pelo que eu conheço de amigas em situação com crianças até maiores, mas é a questão financeira, né? A mulher que está amamentando, tecnicamente até os 6 meses, ela teve há 4 meses ela teve alguma licença, até 6 meses outros tipos de licença, e a partir daí ela está apta tecnicamente a voltar ao trabalho. E algumas mulheres não voltam, mas enfim, como é que fica esse amparo financeiro para essa mulher em relação ao pai? Quais são essas obrigações? Tem uma regra? Bom, existe uma garantia, claramente a pensão do filho, ela é inquestionável, ela está garantida. Então,
pessoas que não estão mais juntas, não importa o motivo, a justiça não vai julgar culpado, hoje em dia não tem mais isso, se teve traição, quem foi culpado pelo divórcio. Desde 2010, esse tipo de detalhe não entra mais em processo nenhum, não importa. Então, não queremos mais estar juntos, não importa o motivo, vamos nos divorciar. Se tem filho menor, esse filho tem direito a uma pensão. Ah, mas o pai está desempregado. Ah, mas a mãe também não trabalha. Não importa. Alguém vai ter que dar comida. Alguém vai ter que manter um filho. O filho é totalmente dependente, né, da gente, até minimamente aos 18 anos. Mas, enfim, a pensão é obrigatória para os pais, e aí vai se pensar, vai se calcular de acordo, assim, é customizado isso, é por família, como é que vai ser feita essa divisão, tá? Então, eu sempre falo no geral, quem ganha mais vai pagar mais, quem ganha menos contribui menos. Mas, falando da mulher, a mulher, sim, ela também tem o direito de uma pensão alimentícia, principalmente se ela deixou de trabalhar. Né? Se ela não parou de trabalhar, ela pode até, né, quem é empreendedor, quem é autônomo, vai se virando ali e pode até cair um pouco o padrão. E aí, nesse momento, existe uma garantia de uma pensão temporária, que a gente chama, uma pensão para a mulher. Ela não é mais como era antigamente, que o homem era o provedor e a mulher era a cuidadora, então, quando tinha que se separar, o homem ficava provendo a vida inteira. Isso não existe mais, essa ideia já evoluímos socialmente nesse ponto. Então, todas as mulheres que têm saúde e condição vão ter que arranjar um trabalho, pode não ser um emprego formal, mas um trabalho vai ter que ter. E aí, enquanto isso não acontece, existe essa garantia de uma pensão temporária, que por costume, né, que a gente chama no Brasil de jurisprudência, que são as decisões que são recorrentes, entendem que é de 1 a 2 anos, que é um tempo razoável para que a mulher se programe para voltar ao mercado de trabalho. Então, por 1 a 2 anos, existe uma garantia para que essa mulher, ao se separar, tenha uma pensão do seu ex-marido. Então, nesse sentido, isso também não é, né, para quem tem receio e tal, ou para não cair nesse discurso inverídico que não vai ter direito a nada, existe sim, desde que comprovado essa situação de que a mulher parou, saiu do mercado, ou ainda não tem condição de se manter, ela vai pleitear um valor para ela, que é diferente da pensão do filho. A gente tem ainda 3 minutinhos para responder uma dúvida que surgiu no Instagram sobre a questão das férias, né? Que uma seguidora sua ali compartilhou com a gente essa questão, eu não sei se acho que é enquanto o bebê amamenta, né? Que a gente está só nessa temática. E, enfim, férias com o bebê que amamenta, Olha, gente, vamos falar o seguinte, férias é só para quem estuda. Então, vamos ter que pegar esse marco, para o estudante. Bebê que amamenta não tem férias, ele vai numa rotina normal, bebê que mama, né? Aqui no Brasil, é a partir dos 4 anos, né? A obrigatoriedade. Tem a lei da educação que é obrigatório, eu não sei se é 4 ou 5 anos, mas só é obrigatória a educação a partir da alfabetização, que eu acho que é com 5 anos. Não, eu acho que foi antecipado para 4 anos. Então mudou, teve uma reforma recente. Então, até antes disso, a escola não é obrigatória, vai para creche, pré-escola e tudo mais. Então, quem mama, a bebê que está mamando, ainda não tem férias. Só vai ter férias? Não, só vai ter quem está na escola, quem está estudando. Então, não entra nesse esquema, né, de férias. Ele vai estar na rotina que o casal já tem. Se é finais, nesse caso aí, vamos ver se eu não sei se está mamando, possivelmente ainda não pernoita. Então, o pai vai continuar no esquema de presença, né? De que a gente hoje em dia não fala mais visita, pai não visita, o pai ele convive, então a gente não usa mais direito de visita, é o direito de convivência. Então o pai vai conviver com seu filho no esquema em que a família fizer, mesmo no período da amamentação. Então não entra férias nesse momento ainda. E é interessante a gente até atualizar a nossa linguagem coloquial. Isso.
para a própria sociedade ir se conscientizando, e é assim que a gente vai internalizando os novos costumes, né? Então, Exatamente. abolir essa história da visita, né? É Por muito tempo convivência. a gente reproduz isso, né? Isso. Tanto para a mãe que não achar que o pai só visita, como para o pai não achar que ele está só ali passando um momentinho. Ele tem que Sim, cuidar, ele nem ajuda, ele porque faz a parte dele. a visita, ela dá a ideia de opção, né? É opcional. De que é um lazer, de que é temporário, de que não tem obrigações, de que é só um momento pequeno, e não é. Ainda que exista nessa fase da amamentação, a convivência ainda seja um pouco menor, por esses momentos que são necessários ainda, mas o pai está lá convivendo, ele pode todos os dias ver o filho, ele pode chegar na hora do banho, ou ele pode levar, quando a criança já está um pouquinho maior, que já não depende mais da amamentação, levar a mamadeira, enfim, passar uma tarde lá e voltar. Tudo isso é garantido para o pai. Então, é importante que não se fixe essa ideia de visita, né? E mesmo com o bebê pequeno, o pai tem o direito de conviver e tem as suas obrigações também. Eu vou lhe pedir para deixar um recadinho final para essa mulher que está nos assistindo, que provavelmente ficou curiosa com a temática, porque provavelmente está passando pela cabeça dela essa vontade, essa gota d'água, eventualmente, a gente sabe né, que isso existe. Então, você, enquanto assim, advogada no teu lugar, o que recomendaria para essa mulher? Olha, o meu papel como advogada de família é proteger as famílias, não importa em que formato essa família esteja. Se ela esteja num formato ainda todo mundo coabitando, ou ela vai continuar sendo família, mesmo que não esteja mais todo mundo morando junto. Então, no sentido de proteger a família, eu encorajo essas mulheres a tomarem decisões responsáveis, mas com amor envolvido a todo mundo e também, principalmente, em primeiro lugar, a ela própria. Então, no sentido de priorizar a sua família, mas entendendo que você também é uma prioridade. Então, se você acha que está no momento de que esse ciclo já encerrou, pense que você vai estar tendo um ato de amor para sua família, não permitindo que essa situação se prolongue, eventualmente entrando violências psicológicas ou qualquer outro tipo, e o filho vai acabar sofrendo as consequências disso. Então, é um ato de amor também, entender que é o momento de encerrar o ciclo. Então, eu estou aqui para encorajar as mulheres, né, se entenderem que estão seguras que esse é o final, que tomem a decisão cientes de que elas vão estar protegendo a família e vão ter seus direitos também resguardados. Eu agradeço muito sua participação aqui. Eu acho que esse vídeo vai viajar muito em muitos lugares, não só na comunidade Cangurus e na tua comunidade. Eu vou deixar aqui na descrição dos comentários os nossos endereços, como encontrar a doutora Ana Paula, que também faz consulta online. Nosso tempo aqui na sala está expirando, mas a gente se vê nas redes sociais, ali no Instagram da doutora Ana Paula, que é o Direito de Família Oficial. Todo dia essa temática está no ar, então recomendo muito que vocês sigam e tirem suas dúvidas nas caixinhas lá que de vez em quando ela abre. Muito obrigada. Obrigada, eu adorei. Até uma próxima. Até. Tchau. Tchau.